Vamos lá, vambora. Videozinho aqui, ó. Nunca mais vai existir outro jogo como Shadow of the Colossus do Ryan Head. Aqui, ó, já vou deixar o like. Deixei o like já. Tá em Full HD. Vambora. Antes desse vídeo começar, eu queria que vocês ficassem aqui um pouquinho pra falar sobre o patrocinador que fez esse vídeo aqui ser possível, a Filmora. A Filmora é um grande patrocinador aqui do canal. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho como é que tá o volume. Algumas novas funcionalidades que vieram com a nova atualização do Filmora, que pode te ajudar imensamente na hora de você criar o conteúdo você mesmo. A Filmora agora integrou Abaixei um pouquinho, tá? de inteligência Só pra ficar equilibrado com o volume da minha voz. Você não sabe pra Não onde sei como é que ir, tá. mais ou menos, uma vez que você não tá muito criativo pra pensar sobre ele, seja onde colocar thumbnail, título e esse tipo de coisa. Com a nova ferramenta de AI Copywriting, você pode usar ela pra tanto pegar informação pra começar a construir o seu roteiro, ou, por exemplo, também perguntar pra ela passar o anúncio do amigo, né, mano? de abordar no seu galera vídeo precisa ganhar dinheiro também. Montar um roteiro com Passar o AD. Ou até também ela pode te ajudar a encontrar um título pro teu vídeo que você não sabe muito bem qual colocar. Com essas ferramentas você pode acelerar e até muitas vezes adicionar um nível de complexidade muito maior pros seus vídeos do que você conseguiria pensando sozinho. Afinal, com essa ferramenta integrada com o chat GPT, é como se você tivesse praticamente um segundo cérebro ali pra pensar pra você coisas que você provavelmente não pensaria sozinho. A segunda ferramenta é pra você que quer fazer suas thumbnails, mas não tem ideia de como elas ficariam, ou quer rascunhar alguma ideia de uma thumbnail que você acharia que ficaria interessante, mas não saberia como seria. Com a nova ferramenta de gerar imagem espuriada, o Filmora, você pode usar isso pra criar a base das suas thumbnails, ou criar sketches do que você acha que ela vai ser, pra facilitar naquela hora onde você tá tentando bolar uma thumbnail interessante e você quer um exemplo um pouco mais visual do que você acha que a thumbnail ficaria, pra assim você trabalhar com ela de verdade. Isso tudo são ferramentas que te ajudam ou facilitam muito a sua vida na hora de criar conteúdo pra internet e que são entregues pra você de uma forma muito fácil e acessível pela Filmora. Então se você gostou de alguma das coisas ou tudo que eu falei até aqui, vai no meu link da descrição, clica lá e confere o Filmora você mesmo pra ver as novas funcionalidades que ele tem pra você, que de quebra você também vai estar ajudando bastante o canal aqui, beleza? Muito obrigado, Filmora, por patrocinar o vídeo de hoje. E vamos pro vídeo. Eu não joguei Shadow of the Colossus quando eu era pequeno. Muita gente tem lembrança desse jogo como um dos jogos, se não o jogo mais lendário que tinha na época do PS2. E durante todo o meu crescimento de idade, como pessoa mesmo, esse jogo nunca saiu. Pô, preciso falar aqui, hein? A batata ficou salgadinha. E ó, não fui eu que fiz não, hein? Não fui eu que fiz não. A batata ficou... Porra. Assim, quem tem pressão alta é perigoso, hein? Essa batata aqui tá... Saiu da boca das pessoas ao meu redor. Sempre que passava um tempo, eu sempre acabava ouvindo de alguém perto de mim qualquer frase do tipo: "Oh, você já jogou Shadow of the Colossus?" Mas eu nunca realmente dei um passo a mais pra poder testar e ver realmente o que era esse jogo. Tudo que eu sabia era que todo mundo que gostava desse jogo era absolutamente obcecado com ele. E hoje em dia eu entendo. Eu entendo porque hoje em dia, depois de Shadow, nunca nenhum outro jogo conseguiu entrar tanto na cabeça das pessoas e fazer elas ficarem tão piradas com uma obra de arte quanto esse jogo. Ele parece que se comportava quase como se fosse uma virada de chave. Não dá pra simplesmente terminar de jogar ele e passar pro próximo. Ele precisa que você pelo menos pense nele. Ele precisa pelo menos ser conversado, mostrado, colocado em algum tipo de pedestal ano a ano para que as pessoas saibam que ele existiu e saibam quão grandioso ele é. Muita gente hoje em dia provavelmente nunca ouviu falar desse jogo, talvez um pouco por causa da recriação de 2018 dele, mas como ela é travada por esse sistema imbecil de exclusividade de videogame, pessoas que nunca tiveram PlayStation talvez nunca terão a oportunidade de colocar as mãos nesse jogo e nem precisam. A versão de PS2 desse jogo, que é completamente emulável hoje em dia, é bem melhor e mostra muito mais do que o jogo é. Mas para as pessoas que nunca vão conseguir colocar a mão nesse jogo, é por elas que eu tô aqui. Porque por mais que você nunca tenha jogado esse jogo ou nunca tenha ouvido falar dele, muito jogo que você ama só existe por causa dele, e só existe porque as pessoas que fizeram ele foram tão importantes. Esse jogo é uma peça única de mídia que foi criada há muito tempo atrás e até hoje senta num pedestal de uma das coisas mais únicas já criada em toda a história dos videogames, e isso até hoje. Pô, preciso confessar aqui. Nunca joguei Shadow of the Colossus. Mas eu lembro, ó, essa memória aqui é das antigas, hein? Isso aqui, ó, é pra gente velha, tá? Isso aqui é alerta de velho. Eu lembro da série do Venom Extreme jogando esse jogo, cara. O pior é que eu nunca vi a série, sabe? Eu nunca me interessei de acompanhar, mas eu, de alguma forma, vi a história. Não sei como. Não sei se eu vi só o episódio, primeiro episódio de série de gameplay das pessoas e vi o último. Ou se foi o vídeo do Zangado. Desculpa o barulho do talhando prato. Ou se foi o vídeo do Zangado. Eu não sei. Eu não sei o que foi. Mas eu vi. Eu vi, mas eu nunca joguei, velho. Zerei em grupo sobre o efeito da substância. Foi legal. Pô, mano, deve ser maneiro. Pior que deve ser interessante. Deve ser uma parada. Deve ser uma experiência. Mas, pô, mano, pior que eu. É o tipo de jogo que eu acho que eu não. Que eu vou me frustrar muito jogando. E, pô, mano, eu prefiro me abster. Mas, pô, ao mesmo tempo eu acho um jogo muito interessante. Eu acho muito interessante também como ele tem.
como tem os jogos que de alguma forma se conectam com o Shadow of the Colossus, tipo o Ico e o The Last Guardian. Pena que, tipo, o The Last Guardian deu uma flopada, tá ligado? E o Ico nunca foi muito famoso aqui no ocidente, né? Enfim, vamos voltar ao vídeo. Hoje, porque nada conseguiu chegar nos pés do que Shadow of the Colossus é. E é por causa disso que eu queria destrinchar exatamente o porquê que a existência Acho que deu de uma Shadow of the exagerada, Colossus amigo, é tão mas tudo bem. especial. Tem algo extremamente especial nele que faz ele ser único. E é por isso que mesmo depois de 18 anos que ele existe, eu consigo facilmente dizer que nunca mais vai existir outro jogo como Shadow of the Colossus. Ah, tudo bem. Eu dou a liberdade, né, dele ter a sua opinião, até porque eu acho o Assassin's Creed 4 a obra-prima da Ubisoft. Então, assim, eu entendo. Eu entendo esse ponto de vista dele. Mas ó, é um jogo muito bom. Mas não sei. Não sei se, tipo, pô, se a experiência desse jogo é, tipo, uma experiência definitiva que nunca mais poderia ser emulada, uma experiência tão única assim. Eu acho que tem outros jogos, tipo, que eu colocaria nesse espaço. Opinião polêmica Eu aqui. acho que Não não que tem seja, como falar novamente, sobre não é Shadow ruim, of the mas. Colossus sem antes falar sobre quem foram as pessoas que fizeram ele e por que a Team Ico é uma peça tão importante nesse quebra-cabeça. Porque por mais que eu queira muito mais falar sobre Shadow of the Colossus, a Team Ico como um todo tem um peso muito gigantesco na indústria dos jogos. Ico, por exemplo, o primeiro jogo da Team Ico inspirou gigantes da indústria como o próprio Miyazaki, o criador da série Souls, que se você me acompanha, você sabe que eu gosto bastante. E realmente, se você for analisar os dois jogos, ou pelo menos as duas franquias, dá pra ver um O cara que criou o Ico é o cara responsável pela franquia Souls. Pô, você não sabia não, chat. Essa aí me pegou desprevenido, hein? Deve ser por isso que eu nunca vou tocar nesse jogo. onde o Miyazaki se inspirou para criar o próprio Ico. Dark Souls, o primeiro pelo menos, é um jogo que é bem famoso por ter um mapa que é completamente complexo e bem construído de uma forma onde você tem diversos atalhos que se interligam e às vezes você tá no começo do mapa e pula para 3 mapas na frente porque você abriu um atalho. E isso é uma Ah, mentira. Pô, aí. coisa que bate muito bem com a própria 4 minutos? Já teve o primeiro anúncio? Porra, tem 40 minutos de vídeo. construção do Ico. Mas não só em questão de inspiração para criar jogos. O próprio Miyazaki já falou com todas as palavras que se ele não tivesse jogado Ico na casa de um amigo enquanto ele tava na faculdade, ele nunca teria entrado no mercado de jogos. Ele cita esse jogo como algo que tocou ele profundamente. Agora eu entendi. Entendi, eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que o cara que criou a franquia Souls era o mesmo cara que tinha trabalhado em Ico. Mas não. Ele foi inspirado e influenciado pelo Ico. Tá bom. Inspirado no sentido de, tipo, ter tido. Caralho, enrolei. De ter tido uma puta experiência. Agora eu captei a mensagem. Profundamente que até chegou a mudar a vida dele. É engraçado de ver pessoas, principalmente esses caras gigantes da indústria, falando sobre quanto esse jogo, um moleque e uma garota andando num castelo, apaixonou eles tanto, principalmente quando o assunto é jogos da Team Ico, porque diferente de basicamente 99% de todos os jogos que foram criados naquela época e até hoje, na verdade, os jogos da Team Ico são estranhos, no mínimo. Quando você vê qualquer gameplay de qualquer um desses 3 jogos, é muito fácil de você bater o olho e identificar que é jogo da Team Ico, justamente pelo quão único toda essa formatação e a forma como eles são feitos parece. Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian são jogos que têm esse mesmo DNA Team Ico, e independentemente de quais dos 3 são, os 3 têm esse mesmo sentimento atrelados a eles que funcionam como se fosse uma digital que faz você bater o olho e entender que esses jogos são da mesma pessoa ou do mesmo grupo. E essa digital tem um nome: Design por Subtração. Design por subtração é uma coisa que eu posso criar uma explicação de 45 minutos aqui pra você entender exatamente tintim por tintim do que eu tô falando, ou eu posso te explicar de uma forma simples e direta. Menos, mas melhor. Pra que você vai fazer um jogo com 150 mecânicas diferentes dentro dele, ou um menu exageradamente cheio de informação que é praticamente inútil, quando você pode simplesmente não fazer nada disso e ter um design muito mais centrado no que você quer mostrar com aquele jogo? E isso é design por subtração. Ico, por exemplo, antes de ser lançado, tinha um sistema de combate que era completamente complexo, dizia o próprio Ueda. E depois dele ver o quão complexo esse sistema de combate seria, ao invés dele deixar, pelo menos, otimizar ele pra ser mais fácil das pessoas entenderem, o Ueda simplesmente decidiu jogar isso tudo fora e adotar um sistema de combate muito mais simples, porque a ideia inteira do Ico, desde o princípio, não era sobre ter um combate muito interessante, era sobre a relação entre o garoto e a garota, então isso acabaria distraindo muito o jogador. Design por subtração é, ao invés de você fazer muitas coisas, é você... Pô, mano. Essa parada
toda vez que eu critico Dark Souls, eu cito esse ponto. Porque essa parada, tipo, ah não, sobre o cara abriu mão de uma mecânica de combate, provavelmente que era uma mecânica de combate muito foda, porque achou que isso ia distrair do foco do jogo, que era a história. Pô, a relação entre os personagens. E E toda vez que eu critico Dark Souls, eu falo, mano, se Dark Souls tivesse uma história que realmente, que a galera realmente queria contar, realmente importava, jamais seria difícil do jeito que é. É só ver, por exemplo, o Celeste, mano. O Celeste tem a opção de você ativar uma porrada de cheat pra você ficar invencível o jogo todo. Porque a ideia da galera que fez o jogo não era apenas, tipo, ter um jogo de Metroidvania difícil. Era contar uma história, te dar um. É fazer você se conectar com os personagens. Com aquela história que tava contada. E você só. E a história só progride se você passa da fase, sabe? Então, tipo, eles falaram, mano. É melhor ter uma forma de qualquer pessoa passar. Porque a gente quer contar uma história. Toda vez que eu assim. Isso não tem nada a ver. Eu só queria falar mal de Dark Souls. Como sempre. Vamos seguir o vídeo. Se concentrar no necessário para que sua história seja contada da forma certa, sem precisar te jogar a informação o tempo inteiro para você continuar a ficar entretido na história. Você vai ficar entretido na história porque ela é o foco e ela é o ponto máximo e o jogo inteiro gira em torno de te explicar essa história. Uma das duas coisas que o Ueda mais odiava em jogos naquela época era sobre essa necessidade de jogos de ficar te explicando tudo o tempo inteiro, de uma forma onde acabava sendo prejudicial para sua imersão dentro do jogo. E jogos da Team Ico são justamente sobre essa imersão que ele causava. E a outra coisa era que ele odiava parede invisível. Só por essa explicação muito breve que eu fiz sobre design por subtração, você entende o quanto que essa filosofia foi importante para a indústria inteira. Porra, a ideia inteira de franquias como Dark Souls é ter uma história completamente complexa que fica escondida em segundo plano enquanto você tem a gameplay tomando conta quase 100% do tempo. Tanto que toda vez que você vai atrás de lore no Dark Souls, você sempre toma um choque em perceber o quanto que as coisas são muito bem escritas e nada disso tava na sua cara. Justamente porque o foco de jogos como Dark Souls é a gameplay, não é a história. The Last of Us é um jogo onde a narrativa é o ponto principal dele e não tem quase menu nenhum na tela. Quando você tá jogando aquele jogo, você se sente como se você estivesse vivenciando aquele momento. E muita dessa relação do Joe e da Ellie é inspirada num dos pilares principais do Ico, que é a relação entre o Ico e a Yorda. Isso tudo que eu tô te falando são jogos hoje em dia que herdam essa filosofia do Ueda e muitos outros que pegam inspiração desses jogos que herdam essa filosofia mesmo sem entender exatamente qual que é a brisa. E essa filosofia é tão atual até os dias de hoje que a gente consegue ver jogos hoje em dia falhando miseravelmente por tentarem ser tudo e no final bom em basicamente nada. E em contrapartida a isso, a gente tem jogos que não tem praticamente nada, mas são extremamente maravilhosos em tudo que eles se propõem a ser. E isso é justamente porque eles Dizendo que entenderam a Rush não tem nada? menos, mais melhor, mesmo que eles não saibam de onde ela veio. E esse é o ponto. Claro, a gente sabe que esse tipo de coisa não é uma coisa que é muito difícil de vocês pensar. Essa filosofia do menos mais melhor é uma coisa que tem Não é possível, você comer? Quem trouxe isso pros jogos e quem provou que isso Caralho, duas vezes que essa porra desse pedaço de frango caiu na minha boca. impecável e de criar um jogo que é muito lembrado foi o Ueda. Essa ideia inteira do design por subtração é uma coisa que ajuda outros jogos, mas foi ela que deu esse ar todo melancólico e misterioso pra jogos como o próprio. E quando a gente vê essa história de uma relação entre um garoto e uma garota num castelo gigantesco, quanto quando a gente vê essa história na julgada por muitos a masterpiece de Ueda, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus é um jogo sobre um garoto chamado Vander em busca de fazer uma parada quase impossível de se fazer. Reverter a morte. Nada é muito explicado pra gente assim que o jogo começa, mas demora muito pra gente ver todo esse caminho que o Vander tava cruzando se tornando uma missão que ele deu pra ele mesmo. O Vander, depois de muito viajar e passar por uma porta de pedra maciça que dá uma visão por uma ponte excessivamente larga e alta, chega pela primeira vez e coloca o pedestal tá uma merda, chamado de The Forbidden Lands, as Terras Proibidas. O fim dessa ponte gigantesca dá pra um santuário que fica no meio das Forbidden Lands, onde o Vander entra e assim que chega, coloca uma garota no altar. Essa garota é conhecida como Mono. Por mais que não é dito nada entre a relação dela e o Vander, justamente pelo jeito que eles se comportam e pelo jeito que ele parece ter muito afeto sobre ela, a gente consegue deduzir que eles provavelmente é o amor da vida do Vander ou alguém muito próximo a isso. O Vander decidiu entrar nessas terras banidas depois que ele descobriu sobre elas por causa do chefe. Experimente a máxima não é hidratação possível. de Dove e sinta a maciez instantânea da sua pele. Cuide com Dove. Pô, mano, se a cada 5 minutos tiver um anúncio, porra, com todo respeito. Que
fica no meio das Forbidden Lands, onde o Vander entra e assim que chega, coloca uma garota no altar. Essa Nossa, garota mas é bugou. conhecida Bugou, calma. como Mono. Por mais que não é dito nada Pô, entre a relação pelo amor de dela e o Vander, Deus. justamente pelo jeito que eles se comportam e pelo jeito que ele parece ter muito afeto sobre ela, a gente consegue deduzir que eles provavelmente é o amor da vida do Vander. Mas pro final do vídeo eu ativo de novo pra passar outros AD, mas porra, cada 5 minutos é foda, velho. Elas por causa do chefe do vilarejo dele, que contava histórias onde uma força maligna e banida ficava dentro desses lugares e tinha o poder de reverter a morte. Porém, mesmo com todo esse poder, todo mundo era proibido de pisar os pés lá, o que não foi o que o Vander fez. Pisando nessas terras e procurando algum jeito de salvar a sua garota, que foi sacrificada segundo o Vander por possuir um destino amaldiçoado, ele levou com ele pra essas terras proibidas algo que ele chama de espada antiga, que provavelmente foi roubada no mesmo vilarejo que ele... Pô, a consciência pesou, mano. Eu me sinto mal, me sinto bloqueado no indicador de conteúdo. Foi mal aí, chat. Vamos ter que ver anúncio. tinha o poder de reverter a morte. Vamos ver anúncio, vamos ver. Eu me sinto... A consciência pesou, a consciência pesou. A consciência pesou. Com todo esse poder, todo mundo era proibido de pisar os pés lá, o que não foi o que o Vander fez. Pisando nessas terras e procurando... Mas, aliás, o negócio do Adblock já tá funcionando, falando nisso? Tipo, você usa 3 vídeos com o Adblock e já bloqueia teu YouTube? Tu não consegue mais ver nenhum vídeo até desativar? Alguém já fez o test drive aí pra descobrir? algum jeito de salvar a sua garota que foi sacrificada segundo o Vander por possuir um destino amaldiçoado. Ele levou com ele pra essas terras proibidas algo que ele chama de espada antiga, que provavelmente foi roubada no mesmo vilarejo que ele vivia. E é por causa justamente dessa espada que essa missão inteira do Vander é possível. Assim que ele mostra essa espada pra algumas criaturas sombrias que receberam ele no santuário quando ele entrou lá, uma voz do telhado aparece. Sei lá, meu Adblock era uma bosta, eu tirei. Justo. Que aparece pra ele Pô, mano. de que se ele for atrás das 16 criaturas que estão dentro dessa terra, cara, que são encarnações do... Pô, sendo muito sincero, velho. Esse que eu tô usando, o Adblock Plus, ele tava funcionando na Twitch, mas deu 2 dias e não funcionou mais, velho. Eu não sei como é que a Twitch consegue, cara. E assim, o único lugar que eu uso Adblock, o YouTube tá desativado, vocês podem ver. O único lugar que eu uso Adblock é a Twitch. Porque, mano, não tem como, cara. Muito ruim. Muito ruim. Pô, mano, são tipo... Às vezes são 3 minutos de anúncio seguido. Porra, tu perde muita coisa. Eu desativei os anúncios aqui da live por causa disso. Eu acho muito... Pô, imagina, o cara chega na live de alguém que ele acabou de conhecer. Pô, a primeira coisa que acontece é tomar uns 30 AD seguido. Toma uns 3 AD seguidos de 1 minuto. Mesmo que seja 3 AD seguidos de 15 segundos. Pô, é chato pra caralho, tá ligado? Muito chato. Pô, tu perde gente nova, assim. O desejo dele de reviver a pessoa amada dele pode ser garantido. E o Vander aceita sem nem pensar nas consequências. Mesmo com o Dormin falando que as consequências do que ele tava fazendo ali seriam muito graves. Por causa desse pequeno começo, não é difícil da gente concluir que o Vander é uma pessoa extremamente decidida e teimosa no que ele quer. Nossa, mas esse Vander aí low poly foi foda. Nenhum destino amaldiçoado tiraria ele de quem mais low poly do que a versão do PlayStation 2. Arriscar tudo pra essa pequena chance dela ainda continuar viva. Ele nem sabe o que é o Dormin a não ser uma voz. Tá horrível mesmo, mano. Ou quais são as consequências do que ele tá fazendo pra cumprir o tratado dele do Dormin ressuscitar a Mono, mas ele não se importa, porque o que importa pra ele é a Mono. Isso tudo é uma coisa que a gente consegue captar da essência do jogo sem precisar de um diálogo expositivo falando que a Mono é o amor da vida do Vander. Dai Mono is the amor da vida de Vander. É só gestos e ações e o jeito que o jogo mostra isso pra gente. Depois dessa cutscene inicial que o jogo deixa a gente pronto pra explorar as Forbidden Lands. Uma bacia de terra gigantesca que fica trancada entre muros e montanhas e que fica no, entre aspas, fim do mundo. Esse jogo faz uma introdução de mais de 10 minutos simplesmente pra apresentar o lugar que você tá pisando. Pra te falar desde quanto tem um mal enorme que reside dentro desse lugar, quanto é perigoso é você fazer o que você tá fazendo, quanto por que você não deveria fazer, porque esse solo sagrado não tem que ser perturbado, pra finalmente quando você colocar a mão no controle, é isso que tu vê. Nada. Pô, mano, esse tipo de coisa não cai naquela parada de jogos que se tornam assustadores porque você tá sozinho no mundo vasto. Tipo o que acontece com Minecraft pra várias pessoas, tá ligado? Eu às vezes fico nervoso de jogar Minecraft sozinho. Às vezes fico meio assim, meio acanhado. Eu me sinto às vezes, tipo... Pô, eu não sei explicar essa sensação. Mas, porra, eu acho que a Fallout cai nessa muito fácil, cara. Mano, porque não tem nada. Não tem NPC,
Não tem nada. É só terra vazia, vasta, gigantesca. Pô, mano, isso me pega pra caralho. Não, tirou o resto meio bunda. Pô, mano, mas eu acho que o que pega é justamente a vastidão, tá ligado? É bizarro, mas é bizarro também o tanto que Mas também não tem muito porque se detalhe. distoante o tanto de propaganda Ah, mas, pô, se detalhe por detalhe, o Minecraft também não devia causar isso em ninguém. que é Se a jogada gente for na para nossa cara pensar, sobre essa né? terra quando a gente é colocado nos momentos iniciais do jogo, simplesmente pra gente ser recebido com uma atmosfera quase que completamente diferente do que todo mundo tava imaginando até aparecer ali pela primeira vez. Como se fosse um cemitério gigantesco e Mas a gente tem que vazio, lembrar que, pô, mano, completamente. tudo bem, acho que o PlayStation 2 era mais forte. Mas, mano, a renderização do jogo é alta pra caralho. Eu acho que os caras queriam fazer a renderização alta pra caralho. E aí, pra isso, eles tinham que pecar no detalhe da textura, velho. Por isso que os bonecos têm umas texturas todas zoadas. Eu acho que há essa parada. Por isso que não bugou e não apareceu. Então, eu acho que é porque eles queriam botar a renderização muito alta. Deixa eu ver se eu volto aqui pra tela. Tá vendo? Olha esse nível de renderização. Tudo bem, ele tá emulando. Tipo, beleza. Mas eu não duvido que um PlayStation 2 já tem uma renderização, tipo, gigantesca assim. E, pô, se Silent Hill 2 chegou a usar ainda a névoa pra ocultar a renderização, se bem que foi uma escolha artística, mas. Tá ligado? Um jogo causa de fazer o Journey. Eu acho que eu tenho esse jogo. Acho que. Não é esse jogo, não. É outro jogo. Me confundi. Falei merda. Falei merda. Mas eu acho que, tipo, acho que eles sacrificaram um pouco. Você vê que, pô, o PlayStation 2 é potente pra caralho também, né? Sei lá. Não sei. Às vezes os caras só. O The Last Guardian saiu pra PS4 e também tem um gráfico bem. Mais ou menos, tá ligado? O jogo é muito bom, mas o cenário fora das arenas passa batidão, sim. Faz sentido. Peraí, que eu acho que eu vi um gato miando. Tinha mesmo um gato miando. Distoante o tanto de propaganda que é jogada na nossa cara sobre essa terra quando a gente é colocado nos momentos iniciais do jogo, simplesmente pra gente ser recebido com uma atmosfera quase que completamente diferente do que todo mundo tava imaginando até aparecer ali pela primeira vez. Como se fosse um cemitério gigantesco e vazio, completamente vazio. Os únicos sinais de vida que essa terra toda tem é um animalzinho ou outro jogado ou largado em algum Nossa canto senhora. desse lugar, mas de resto tá tudo tão morto, tudo tanto em ruína, passando uma ideia de que alguma coisa aconteceu nessa terra ali no passado e que ela serviu de propósito. Ah, jogaram uns modelo aleatório de boneco. Essa quebra repentina das Forbidden Lands é justamente que ela faz a gente questionar a autoridade do chefe da vila que contou história sobre ela, sobre essas terras ser proibidas e que ninguém deveria pisar nela. Assim como o próprio Vander questionou essa autoridade quando ele decidiu pisar aqui, mesmo com todos esses avisos. Porque essa história inteira do chefe alertando sobre tudo isso e no fim ter nada faz a gente ficar na dúvida do que exatamente ele queria que a gente ficasse longe. Até faz a gente pensar que isso aqui é só uma história que ele tá repassando porque os ancestrais dele falaram a mesma coisa e ele ficou com medo, ele obedeceu a ele. E o Vander, como um garoto novo, tá aqui justamente pra ir contra todo esse pensamento. Porque uma conclusão que não é muito difícil da gente chegar aqui jogando o Shadow of the Colossus é que o Vander não é nenhum tipo de herói. Ele literalmente tá quebrando alguma regra sagrada do vilarejo dele. Pô, não, herói não é mesmo. Ele sai matando 16 bichos que tava quieto na dele, inocentes, vivendo. O cara, o bicho tá tranquilo, de nada. Do nada aparece um cara, começa a espetar a espada nele, tacar flecha. Porra, mata o bicho de graça, sem motivo. Sem motivo, os bichos estavam fazendo nada, os bichos estavam quietos, nada deles. Não, porra, não tem nem.
Pô, nem discussão isso. Não consegue Porra. aceitar o fato de que o amor da vida dele morreu. E por mais que essa notícia deve ser devastadora pra qualquer pessoa que discute ela pela primeira vez, você meio que colocar na balança a vida de alguém que você ama em troca da destruição, do apocalipse, da destruição do mundo inteiro, essa conta não fecha. Mas justamente Não essa tem falta de como ciúme você faz a pular, gente meu olhar filho. muito Tem um mais pro prato lado do aí, Wander, pelo ao invés amor de considerar ele Deus. direto como um cara ruim que tá fazendo algo ruim. Porque assim como o próprio Bem. Wander, a gente não tem dimensão do que a gente tá fazendo. A gente não tem noção das consequências do que a gente tá fazendo ali exatamente. Tudo que a gente sabe é que, além de tudo que o chefe da vila contou pra gente, que é muito vago ainda, é que dentro desse apenas lugar um tem gado, 16 exatamente. criaturas que o Dormin quer que a gente mate. A espada que o Wander segura quando é apontada pra qualquer direção, a luz do sol reflete uma direção que é a direção onde o próximo colosso dele tá aguardando. O que pra primeira vez que ele testa é até que muito perto, ele consegue encontrar o colosso bem rápido, mas a cada colosso que vai passando, ele tem que cada vez mais se adentrar e adentrar dentro dessas terras pra... Se você soubesse como é simples, Ah, eu acho isso maneiro. Porra, mano, veio o Peter. Sem menos você precisar Pô, me aparecer, pegou usar um sua pouco voz. esse anúncio, hein? Me pegou um procurar pouco ele o pra Peter. finalmente ter a batalha e conseguir o que ele precisa. E eu tenho que parar um tempo aqui pra falar sobre isso, porque é talvez uma das coisas que as pessoas mais chamam a atenção quando o assunto é esse jogo. Aquela ideia inteira do design por subtração se aplica terras proibidas? absurdamente quando o assunto é as terras banidas do Shadow of the Colossus. Eu vejo muita gente falar sobre como esses campos abertos desse jogo é mais uma desculpa pra ele conseguir ter todo esse tamanho que ele tinha na época do PS2, mas as pessoas que Sim. falam isso realmente não têm muita noção sobre quanto que a ideia do Fumito Ueda sempre foi fazer um jogo dessa forma. É sobre, de novo, fazer menos, mas melhor. Fazer uma área completamente gigantesca, com dezenas de quilômetros pra todos os lados, pra abrigar 16 criaturas. Só que cada uma dessas criaturas tem um combate completamente diferente e um mais foda e épico que o outro. Uma área que possui represas, desertos, campos secos de ar quente, ruínas inteiras construídas e largadas, Ah, mano, castelos, assim- tão ali justamente só pra cumprir esse propósito deles de te fazer imergir em um mundo que você não conhece. É Acho que criticar por isso não faz sentido, velho. Porque assim, o. Pô, eu acho que criticar o tamanho não faz sentido, mano. Nada a ver, nada a ver. Criticar isso do jogo. Seria muito melhor você criticar o fato das texturas ser tudo cagado pro jogo de PlayStation 2, que na época já tinha jogos com textura muito melhor. Do que criticar isso, mano. Mas aí sim justificar. Porque o jogo é gigante, olha o tamanho desse mapa. Os caras tinham que reduzir alguma coisa e reduzir a textura. Aí, beleza. Mas criticar só porque é grande e vazio? Eu acho que essa é justamente a proposta do jogo. Ser um campo grande e vazio. Te trazer um sentimento de solidão. É só pra dar ainda mais essa brisa de desconhecido, de terra desconhecida. Porque esse é o tema do jogo, a jornada do Wander pra dentro do desconhecido pra resgatar a pessoa que ele ama. Isso se encaixa perfeitamente com o que eles queriam. Pra você ter uma ideia, essa filosofia de design dele se encaixa até quando o assunto é soundtrack. Uma parada que não é tão discutida quando o assunto é narrativa é sobre como a música que tá sendo tocada no ambiente consegue te influenciar a sentir coisas baseada no que eles querem fazer com aquela cena. Tem aquela cena que o personagem É aquele meme de você trocar a música de uma cena por uma música que não tem nada a ver e troca total o clima da cena. Essa parada é foda. da série morre ou qualquer coisa desse tipo, uma música triste ali, ou uma música que vai acompanhar aquela cena, pode tirar sentimento de muito mais gente que talvez não teria esse mesmo sentimento se não fosse a música de fundo. Se tu pegar, por exemplo, dentro do próprio exemplo do Shadow of the Colossus, toda vez que você derruba um colosso, toca aquela música melancólica da derrota do colosso, ela mesma tem o propósito de te fazer, além de ter uma recompensa por ter vencido o colosso, ainda te dá um certo ar de melancolia, porque talvez isso que você acabou de fazer seja algo ruim. E é pensando justamente Pô, nesses é casos algo que ruim. a filosofia de design para as músicas dentro desse jogo é só ser colocadas quando for extremamente necessário. Porque às vezes Precisa esse pensar soundtrack muito, pode te desviar ou até limitar a quantidade de interpretações que você pode ter sobre uma cena. Só que por causa dessa ausência na quantidade de música que tem, toda vez que ela toca, faz momentos como esse daqui ser um pico de adrenalina incomparável. A música eu dessa maneira mesmo. Aí tá vendo? É muita mecânicazinha. É muita coisinha que você tem que fazer. Ah, mano, eu não consigo Toda não essa com um área jogo que é, entre assim. aspas, vazia, na verdade, sempre cumpriu o propósito dela, que é justamente ser a casa pra esses 16 colossos. Não é à toa que mesmo sem nada esse jogo ainda foi um marco técnico pra época que ele lançou, porque foi o jogo que mais puxou os limites do PS2, mesmo sendo vazio. Esse vazio é proposital. É até legal de você pensar sobre o combate Pô, dizer desse que jogo. foi o jogo que mais puxou o limite PS2 com esse tipo de textura é foda, mano. Pô, pelo amor de Deus. É novamente. É foda.
Eu acho que foi por causa do tamanho do mapa mesmo. Um jogo que é intitulado de Tem que ser. ação, mas só tem 16 inimigos pra você confrontar o tempo inteiro. Tem uma espada e tudo pra ser um combate genérico de você bater até matar, mas que pega essa mesma roda clichê e reinventa de novo, fazendo você não ter que ficar batendo em um colosso até ele morrer, mas encontrar o ponto fraco do teu inimigo, porque se você não bater nesse ponto fraco, ele é praticamente invencível, e isso tudo se enrola na narrativa de uma forma tão perfeita, porque você só consegue fazer O gato tá me tudo isso que olhando, você mano. fazendo Tá por puto causa que não consegue dessa subir na espada que mesa. você tem na sua mão, que é também o motivo do porquê você consegue salvar a Mono, porque você é o único mortal que consegue derrubar um colosso, mesmo você sendo uma criatura absolutamente Ele arrumou um jeito de subir na mesa. perto de uma Não. coisa que é sempre muito discutida, e a única também, sem ofensas, é essa parada da solidão do Shadow of the Colossus, do vazio do Shadow of the Colossus, e de como esse jogo tem um vazio atrelado a ele, um sentimento de solidão. Mas eu tenho uma ideia um pouquinho diferente pra tentar Foi o que eu explicar, acabei de pelo menos, falar. por O que cara esse simplesmente veio aqui desmerecer tudo que eu acabei de falar. Você vai tomar no seu cu, seu Rian. Tô brincando. vazio existe, além de te dar o sentimento de solidão. Pô, você tá de sacanagem comigo, gato? Pelo amor de Deus. Que porra é essa? Não! Não bate no microfone. Todo esse sentimento Jesus que o jogo Cristo. construiu em volta de mapa e de como ele se comporta é muito mais pra representar um certo pulo na escuridão. E o ambiente em volta dele serve muito mais pra te imergir nessa ideia de que você tá adentrando em um lugar que você não conhece praticamente nada sobre ele. E além do mais, Nossa, você precisa ser rápido quanto a isso, eu porque sou o orelha. tempo tá acabando. A atmosfera desse jogo pra mim é muito mais uma brisa de minutos finais, se é que eu posso dizer. Por mais que a gente passe 5, 6 horas inteiras pra zerar o jogo, Sei não, hein? completar tudo que tem pra completar, parece que toda a atmosfera como o jogo é construído é pra expressar um certo desespero. A própria situação que o Wander se encontra é desesperadora. Tá indo de encontro com o desconhecido pra não deixar qualquer que seja faísca de chance dele salvar a Mono escapar da mão dele. Jogo de cartas da Segunda Guerra Mundial. Mas Ah, ele pelo passa amor esse de tempo Deus. Né? todo puxando essa chance dele pra cada vez mais perto do que ele precisa. Independentemente de quão bizarramente de carta da impossível Segunda ou Guerra, improvável é o próximo inimigo dele, ele vai atacar com toda a força que ele tem. A cada colosso que o Meu Wander filho, vai você derrubando vai com ficar a em cima energia do meu desse teclado, vai dar colosso merda. dentro dele, a cada novo ídolo destruído, o corpo dele vai se mudando e adaptando com essa força maligna que tá entrando dentro dele. No começo é só algumas marcas estranhas aqui e ali que aparecem no corpo dele, mas depois isso vai evoluindo pra a pele acinzentando, o cabelo dele perdendo a cor, e toda vez ele é trazido de volta pro mesmo santuário, uma Que estátua pare. de cada vez. Eu acredito que nem o próprio Wander tem certeza se ele vai conseguir realmente ser páreo pra essas criaturas que ele tá lutando. Existem feras que ele luta e inimigos que ele enfrenta que são literalmente colossais. Gostou do trocadilho? E que puxam ele Porra. até o limite máximo que ele pode fazer. Mas sempre até quando ele tá em O 16º Colosso é maneiro pra caralho. É muito gigantesco. Destruir essas 15 estátuas, mas ele quer que se destrua as 15 estátuas porque tem uma em específico que ele precisa que você mate e que precisa de todas as outras destruídas. Ela fica guardada atrás de uma porta que você só pode, obviamente, abrir com a espada. E é aqui que a gente é levado pra uma batalha com Malus, o último colosso do Shadow of the Colossus. E uma visão de algo que não tem um jeito melhor de descrever aqui do que apocalíptica. Você nunca viu as Forbidden Lands do jeito que você tá vendo agora. Chuva e vento o tempo inteiro enquanto você tá nessa batalha é algo extremamente diferente do que você tá habituado. Pô, Todo mano, tempo é que você tava aqui, as coisas gigantesco, estavam velho. só nubladas e cinzentas. E isso tudo misturado com o jeito que você batalha contra essa criatura que tem um tamanho monumental que você tem que escalar enquanto tudo isso tá acontecendo, funciona quase como uma jornada, uma caricatura filho, de você tudo tá isso que o Wander clicando já nas passou coisas. em um único monstro. E toda essa jornada ao topo da cabeça do Malus pra você simplesmente conseguir acessar o ponto fraco dele e acabar com tudo isso é um clima que é bem bizarro de você tentar se descrever. Só pra você dar o golpe final nele e assistir o 16º Colosso decaindo na sua Pô, eu frente. acho Passando maneiríssimo o aquela música que você 16º escutou Colosso. diversas vezes dentro do jogo, uma última vez. Mano, os bichos não estavam fazendo nada, tá ligado? Os bichos não faziam nada. Os bichos só estavam vivendo, tá ligado? Meu filho, pelo amor de Deus, vem pro lado pra você não ficar em cima do caralho do meu teclado. of the Colossus são acompanhados por mais de Jesus! 30 minutos de cutscene. Com algumas mini pausinhas que você pode jogar e fazer algumas açõezinhas dentre elas, mas no máximo é só um filme pra você assistir. O pessoal do vilarejo que o Wander Susto. derrubou a Achei espada que tinha vai sido atrás dele pra tentar o gato. parar ele enquanto ainda havia tempo. Porém, pela distância eles não conseguiram ser rápidos o suficiente, o que resultou em eles chegarem lá enquanto o último ídolo tinha sido destruído. Esse grupo que foi até lá era liderado por um cara chamado Lord Emon. Aparentemente, ele era o dono do vilarejo ou o xamã desse vilarejo. Assim que eles se encontram após a Deus do batalha céu. do último colosso, Lord Porra, Emon
não dá não. Tem que tirar ele de cima. Ele não para quieto, ele não deita numa posição... Ele quer deitar em cima do teclado, ele quer ocupar o espaço inteiro. Tomado pelas sombras enquanto ele tava se transformando nessa criatura grotesca, e tudo que o irmão falava é que ele tinha sido usado e manipulado pro Dormin conseguir o que ele queria. E foi exatamente isso que aconteceu. A criatura que desperta depois de todas essas sombras serem juntadas de novo era Dormin. Ele tinha renascido. E a primeira coisa que o Dormin faz depois que ele ter renascido é tentar atacar eles. Só que ele não conseguiu ser rápido o suficiente. Antes do Dormin conseguir fazer qualquer coisa, o Lord Imon conseguiu fugir, subir até o topo do santuário, onde ele pega a espada antiga que o Vander tava usando e joga no poço de água do santuário, criando uma faixa de luz gigantesca que começa a sugar toda a sombra pra dentro dele. E ao som da música que a gente nem lembrava disso, toda vez que um colosso morria, toda a sombra que compunha Dormin era sugado pra dentro da piscina, e o corpo de Vander também, porque ele tinha se tornado exatamente isso. Enquanto do outro lado, o Lord Imon e todos os seus companheiros que sobreviveram do ataque do Dormin fogem da Forbidden Lands, destruindo a ponte que o Vander usou pra acessar aquele lugar, e acabando assim com qualquer possibilidade de outra pessoa pisar naquelas terras de novo, de uma vez por todas. E dentro do santuário, alguém acorda. Mano, a garota voltou à vida e ficou presa. Encontrando uma criança com chifres dentro do santuário. E subindo o santuário por um caminho que tava ao lado, ela tem acesso a um jardim no topo do santuário que tava ali escondido por muito tempo, onde ela segura as crianças no braço nessa terra que nunca mais vai ser acessada por outra pessoa. E pra sempre vai se segurar como um mistério, uma lenda e uma lição de nunca mais pisar naquele lugar. Shadow of the Colossus termina como um jogo que não te entrega muitas respostas pra sua pergunta. O cara batendo na lâmpada, ficou tremendo. Você não vai ter mesmo. Meu Deus, a lâmpada tá em cima da cama, por isso que tá tremendo. Que era justamente quanto que ele pega muitas das suas perguntas, muitos dos seus questionamentos de algo que você queria resposta e simplesmente some com isso pra sempre. Você nunca vai ter a resposta e nunca vai ser feita a sua resposta. Como todos os jogos da Team Ico se passam no mesmo universo, eles estão ali um pouco correlacionados, dá pra gente se criar teorias, como, por exemplo, que a Mono de Shadow of the Colossus se torna a rainha de Ico, porém é um tipo de coisa que vai ficar aberto pra sempre, porque nunca vai ter uma confirmação dentro da história, nem nada que possa confirmar pra gente esse tipo de coisa. Essa é a graça de todo jogo que tem um final em aberto de verdade. Shadow of the Colossus é foda, né? Um desses, e ainda assim, além desses, porque ele é lotado de simbolismo. Desde a presença e a importância da luz e da sombra dentro desse universo, até o nome do Dormin, que a gente traz pra frente, fica Nimrod, uma figura bíblica importante que, inclusive, a história dele é bem parecida com a do Dormin. O Jardim do Santuário, que fica no topo dele, que tem frutas que se o Vander comer, ele permanentemente machuca a vitalidade dele, ligando isso ao fruto proibido do Jardim do Éden. Peraí, o quê? Me perdi. Me distraí por um segundo. O Jardim do Santuário, que fica no topo dele, que tem frutas que se o Vander comer, ele permanentemente machuca a vitalidade dele, ligando isso ao fruto proibido do Jardim do Éden. Caralho, mas que porra. Mas essa é a versão do PlayStation 4? Nossa. Meio pá a interface, né? Essa barra aí embaixo, do jeito que tá. Tem esse bagulho branco. Tem duas barras, não era só uma barra, né? Dele, ligando isso ao fruto proibido. Estranho, achei estranho. Inúmeras mandalas que existem dentro desse jogo. Essas mandalas que depois foram estudadas pela comunidade, um pessoal que se dedicou pra ir até o fim nessa parte específica. Tem até vídeos explicando só essas mandalas. E do que eu consegui extrair disso, pela quantidade das mandalas espalhadas pelo jogo de diversas formas possíveis, a gente meio que consegue... Essa galera que pô, mano, não, uma coisa tem que ser dita, japonês adora... É dedicado em botar simbolismo em tudo quanto é lugar, mesmo que seja um simbolismo vazio. Que, tipo, às vezes nem importa, tá ligado? Às vezes é uma parada que nem conversa com a história, tá ligado? Uma parada ou muito superficial a relação do negócio com a história, mas o japonês gosta de meter simbolismo. Você gosta de meter, gosta de botar simbolismo em tudo que é lugar, né, mano? Porra. Importância grande pra civilização que vivia aqui antes. Talvez pelo jeito que era utilizado, poderia ter sido usado como uma forma de selar coisas. É só ver, por exemplo, o Evangelho. Uma porrada de símbolo religioso do Evangelho que não tem quase nada a ver com a história. Coisas de um poder mágico, uma vez que todo lugar que parece ser meio mágico dentro desse jogo tem a presença de algum dessas mandalas ou algum círculo que seja. Tudo isso são coisas que compõem essa obra e fazem ele ter esse ar de mistério, onde você quer cada vez mais... Esse fone tá me incomodando meu ouvido, velho. Quem criou os colossos? Quem era Eu não tô conseguindo usar também muito bem o headphone não, tá apertando muito minha cabeça. Nas terras banidas? E se não for o fim? E se tiver outras escolhas? E se tiver outras alternativas de finais? E se tiver outro colosso? Quê? Essas perguntas que eu criei hipoteticamente foram perguntas que tem provavelmente alguém que jogava aquele jogo naquela época também se perguntou. Mas tem colosso descartado, que eu acho que até tá nos arquivos do jogo, mas
Justamente porque esse jogo Não te necessariamente instigava a pensar faz desse parte da tipo. história. A tua passagem pelas Forbidden Lands ali parece ser só mais um evento largado no meio de um monte que já aconteceu naquele lugar. Você nunca vai ter o contexto completo de tudo que aconteceu nas Forbidden Lands, justamente porque parece que você chegou ali muito tempo depois de já ter tudo acontecido. Mas ao mesmo tempo parece que se você procurar o suficiente, vai ter alguma biblioteca escondida dentro dele que vai te explicar exatamente tudo o que você precisa, só esperando pra você encontrar ela. E é essa possibilidade que essa comunidade tanto abraçou nos anos seguintes que esse jogo lançou. Que tivesse algum tipo de extra que não fosse nenhum coletável ou nada desse tipo. E é por isso que eu quero chamar aqui meu amigo Andy pra gente explicar essa parte, porque o que aconteceu em diante, depois desses dias que todo mundo já tinha jogado tudo e começaram a procurar mais sobre, foi um trabalho de procurar o último segredo do Shadow of the Colossus. Um segredo que parecia que tava sendo escondido dentro daquele jogo ainda. E um segredo que precisaria da ajuda de centenas de pessoas. Mano, da onde tiram isso? Fazia muito sentido o Fumito Ueda fazer umas coisinhas secretas aqui e ali, justamente por conta da escala desse jogo e por ele já ter feito isso antigamente em jogos como o Ico, que tem muitos segredos bem específicos escondidos. Tinha tanto espaço de sobra. Meu Deus, não sabe de luxo. Vem aí o Amazon Prime Day. Ofertas espetaculares com frete grátis. Só para membros Eu Amazon acredito Prime. que eu vou ter que ver o anúncio Isso todo. me dá a alegria de fazer grandes negócios. Ofertas de tudo que você ama. Ah, Tá no YouTube, Amazon Prime pelo Day. amor de Deus, YouTube. Puta que pariu, YouTube. Pareceu que teria um lugar pra esconder algo ali para as pessoas que têm muito saco e entusiasmo de olhar cada centímetro daquele jogo. O jogo já escondia um caminho secreto pro jardim em cima do santuário que precisaria que você estivesse com o máximo possível de estamina pra conseguir chegar. Um jardim completamente explorável que só dava pra você ver na cutscene final do jogo, mas que tinha um caminho de verdade, que era completamente escondido e específico, mas sem bugs, só um requisito muito forte. Então, aí que veio a pergunta: e se realmente tem algo a mais? Logo mais uma thread foi criada nos fóruns da PlayStation com uma teoria bem interessante sobre pontos de interseção. 4 símbolos em paredes que eram encontrados em lugares diferentes e que juntos formavam pontos que ligavam pra um exato lugar, que era uma arena de um colosso. Esse mesmo lugar que tinha uma parede que era ultra detalhada e impenetrável, que você não conseguia passar. A teoria começava ao redor dessa porta, porque muita gente achava que existia alguma forma de abrir ela pra uma passagem escondida que tinha que ser acionada em algum lugar escondido dentro do mapa do jogo. Depois começaram a teorizar sobre um certo botão em algum lugar do mapa, que evoluiu depois pra uma ideia de que na 16ª jogada algo mudaria dentro do jogo e daí em diante você poderia testar mais coisas. Essa discussão que começou com um user chamado Ascari... Ah, pera aí, eu lembro disso. Pior que eu lembro dessa parada da 16ª jogada. Pra cara jogar o jogo 16 vezes. Milhares de páginas de pessoas dando seus takes e trabalhando juntos em prol de tentar descobrir o que esse último mistério significa. Mais importante que tudo isso, onde ele tá. Essa parada meio que virou muito rapidamente quase um culto. Acho que eu nunca joguei um jogo assim de zerar 16 vezes. As pessoas tinham certeza que isso existia, só que estava escondido por um segredo muito difícil de se entender. E o combustível para isso tudo era justamente a fé de que isso realmente existia. Não tinha prova nenhuma. Não tem como falar sobre tudo que foi discutido e mostrar todas as teorias que eles criaram naquela época, justamente porque esse artigo inteiro durou por mais de 5 anos e juntou Caralho. 1.800 páginas de pesquisa. Isso tudo foi feito em uma época onde se destrinchar um jogo por completo fazendo data mining ou vasculhando os arquivos do jogo não era algo tão acessível assim, fora que existia um consenso dentro dessa comunidade de que o Ueda nunca faria um segredo desse ser escondido atrás de um glitch ou algo do tipo. Então meio que tinha que ser alguma espécie de código secreto, tinha que ser algo que poderia ser encontrado e ativado. Por que a galera acha que o cara não ia meter uma dessa, mano? E falando dessa forma, pode até parecer algo bobo que não durou por muito tempo, ou que foi uma ideia de poucas pessoas, mas Porra. não, cara. Pô, às vezes o maluco, pô, quis mudar, quis fazer diferente. Dessa vez eu vou botar um bagulho que só funciona com glitch. Assim ninguém vai descobrir, assim a galera vai ficar maluca descobrindo. Vai levar tempo porque o pessoal acha que eu não vou usar isso. Aí, ó. Desvendei, mano. Mais de 5 anos, Desvendei. dia após dia, essa thread era Pô, quanto atualizada. tempo? A gente tá falando de literalmente mais de 5 anos, onde dia após dia essa thread era atualizada. Eu lembro de ouvir sobre esse suposto 17º Colosso do Shadow of the Colossus muito antes de sequer entender o que era Shadow of the Colossus, pra você ter uma ideia. Que era uma coisa que era tão real pra comunidade que cativava as pessoas a pensarem assim também. Tinha esse ar muito mágico atrelado ao jogo, justamente porque tava tudo muito preso ao misticismo da coisa. Como hackear jogos não era uma tarefa muito simples, esse mistério realmente era algo mágico que as pessoas acreditavam, porque não tinha aquele cara que chegava e falava. Olha, eu olhei todos os arquivos do jogo e não tem nada sobre um 17º Colosso. Se não Eu tivesse adoro esse meme do emoji do óculos, eu acho tão bom, mano. Eu acho tão bom, mano. Eu tive que usar essa porra com o Gabriel, mano. Tive que usar, mano.
queriam descobrir isso experimentando. Teve até pessoas que tiveram ideias como pegar caronas em pássaros que voavam baixo pra ver até onde eles podiam levar o Vander. Teve pessoas que já deram a ideia e até provavelmente foram atrás de espetar o deserto inteiro em busca de algum botão escondido que possa estar entre as dunas. Mas toda nova tentativa que eles tinham, toda nova pesquisa que eles arrumaram, sempre levava pro mesmo lugar de sempre. Nada. Nenhuma pista nova, nenhuma confirmação de que isso realmente existe. Uma hora ou outra isso ia cair por terra e uma hora ou outra as pessoas iam acabar caindo na real de que na verdade o 17º Colosso nunca existiu de verdade. Só que enquanto eles continuavam essas buscas deles por tentar encontrar qualquer faísca de possibilidade de encontrar uma pista sobre o último Colosso, algo na minha opinião muito mais interessante foi descoberto depois que eles chegaram nessa dura realidade que o 17º Colosso nunca existiu. Você já me ouviu aqui falando sobre Shadow of the Colossus ter sido o pico de tecnologia da época do PlayStation 2. Ele foi um jogo impressionante pra época que trouxe um nível de detalhe que virou o que todo mundo viu que ele é hoje. Mas uma coisa que nem todo mundo ficou sabendo era justamente da quantidade de coisa do desenvolvimento desse jogo que ficou largada e que nunca... Pera aí, chat. Rapidinho. Preciso lavar o rosto. Ah, voltei. Cara, o pessoal acostumado com a RG sair espetando o deserto todo, nem é tão maluquice assim. Ah, mano, mas não era assim na época. Não tinha tanta RG assim, pô, lá em 2005. 2005 não, né? De 2006 a 2013. Acho que era uma época que tipo, tinha pouco RG. Tinha muito mais o terror do YouTube, um terror tipo, ah lá, aquele bagulho do Slender. Pô, tinha? A galera era muito maluca já. A galera já era muito louca. Mas você viu que Cicada é antigão, né? Meio que parada como Cicada, por exemplo, o Mandela. O catálogo Mandela é antigão, né? Antigão não, mas tem 10 anos, meu Deus, a gente é velho, Malu. A gente é muito velho, Malu. Meu Deus do céu, Malu. Viu a luz do Vamos dia voltar por pro causa das vídeo. limitações da época. E nem só por isso, na verdade. Shadow of the Colossus, por mais que Vamos voltar pro vídeo antes que eu fique triste. Um dos casos mais complexos de conteúdo deixado pra trás e desistido na época do desenvolvimento. Assim como todo jogo praticamente, muitas ideias entram na hora de vocês pensar o que colocar dentro do seu jogo, mas acaba que nem tudo isso entra pro jogo de verdade. No artbook de Shadow of the Colossus, o Ueda disse que originalmente o jogo contava com 48 colossos. Puta que pariu! Eu não lembrava disso. 48 vai tomar no cu. Pô, imagina ter 48 boss fight. Sendo que é só boss fight. Não, pode ser maneiro, pode ser maneiro. Agora falando assim, eu acho que não é tão maluquice assim, não. Falando assim, eu acho que não é tão surreal assim, não. Por que nunca fizeram um Shadow of the Colossus Plus com os 48? Ia ser maneiro, mano. Ia ser legal. Porra, ia ser do caralho. Pô, ia ser maneiro, porra. Pô, maneiro. Que é absurdamente a maior do que a gente tem hoje em dia. Mas esse número era só uma ideia. Desses 48 que foram idealizados, pensados e modelados, foram 24 colossos. Que chegaram na fase de ser pensados e até... Aí, ó, maneiro. 24 já dá pra fazer, né?
Pô, já daria pra fazer o jogo com isso. Já tem desenho, já tem a ideia. implementados dentro do jogo, mas que por qualquer motivo ligado a limitações ou falta de tempo não chegaram no jogo final. Foram reduzidos Já daria pelo pra que a ter gente conhece feito. hoje em dia como 16 colossos, que são os colossos que tem dentro do jogo. Ao que tudo indicava até bem tarde no desenvolvimento, a presença dos 24 colossos era real. Em discos de promoção do jogo, a gente tinha 24 estátuas no lugar do santuário. Na entrada das Terras Proibidas, atualmente tem 16 colunas. Na demo diz que tinha 24, mas que acabou não entrando de verdade. Nas eras de desenvolvimento desse jogo, ele sofreu algo chamado de Shrinking Phase, que foi a fase onde os desenvolvedores desse jogo, depois de ver o quanto tempo eles ainda precisavam pra desenvolver tudo isso e quanto tempo faltava pro jogo lançar de verdade, decidiram simplesmente tirar grande parte do conteúdo desse jogo que não tinha sido terminado, e isso incluiu áreas, bosses, caminhos inteiros da Terra. O mapa que você tem acesso hoje, que dá pra jogar se você quiser jogar esse jogo hoje em dia, é só 44% do tamanho real do mapa que tinha antes dessa fase de encolhimento. Pô, pera aí, me perdi na ideia. Isso aí seria o mapa completo com todos os bichos. Aí eu me perdi um pouco na. Pera aí. Jogar esse jogo hoje em dia é só 44% do tamanho real do mapa que tinha antes dessa fase de encolhimento. Na verdade, eu me confundi. O mapa do jogo foi reduzido em 44%. Então, muita coisa foi largada pra trás. Essa noção de que antes era pra ter mais coisa e que antes teve mais coisa fez a natureza desse jogo, depois que ele foi lançado, depois que as pessoas já descobriram tudo de interessante que dava pra fazer no jogo, virar uma natureza de se entender o que Shadow of the Colossus era pra ser e o que exatamente foi tirado dele. E acontece que eu só te expliquei isso tudo porque essa quantidade absurda de data e conteúdo desse jogo que foi removido antes dele ser lançado, sempre teve dentro dele e só tava escondido esse tempo inteiro em áreas inacessíveis. Quer dizer, não tudo, mas uma parte muito interessante tava. Ah, não, é óbvio. Tem muita coisa que a galera deixa. Uma quantidade absurda, desde Porra, estruturas, é normal demais. dados fora do mapa em locais que não dava pra ser acessado a pé. Isso até o tempo passar e novas pessoas começarem. Pô, eu acho isso muito contraprodutivo, porque essas paradas que a galera, que os desenvolvedores só deixam, porque, sei lá, não dá tempo de tirar antes do lançamento. Pô, isso não pesa o jogo não, mano? Tem uma área inteira, tipo, tá lá, que às vezes pode acabar... Pô, isso não é renderizado junto com a área do mapa e não causa... Pô... Será que não tinha como fazer... Tipo, tudo bem, a gente tá falando da época do Shadow of the Colossus. Patch é uma parada que não tinha como fazer facilmente naquela época. Mas, pô, hoje em dia ainda rola isso, tá ligado? Acho que os caras deixam mais porque a galera gosta de descobrir, né? Deve ser por isso, mas, pô, eu acho meio zoado. A entrar dentro dessa investigação, incluindo uma chamada Nomad Colossus. Esse cara foi um dos que participaram dos fóruns da PlayStation na época, onde a busca pelo último grande segredo do Shadow of the Colossus ainda estava muito quente, mas ele não foi o primeiro a começar a explorar o jogo quebrando e hackeando ele. Na verdade, ele foi inspirado pelos primeiros. Os primeiros caras que começaram a mexer com esse tipo de coisa dentro do jogo, chamados de WWW Area, Pickle e Radical Dreamer. Esses três, mais o Pickle que os outros dois, foram pessoas que utilizavam dos conhecimentos que eles tinham fora das áreas que eles trabalhavam, ou qualquer coisa que eles faziam, pra justamente hackear, quebrar e exploitar o jogo inteiro pra conseguir acessar todas as áreas possíveis que tinham dentro da memória do jogo. Justamente usando emuladores que estavam engatinhando naquela época, eles conseguiam fazer o que ninguém conseguia: atravessar paredes, voar pelo céu, procurar qualquer tipo de coisa. Porra, em qualquer usar emulador em desenvolvimento, ainda mais nessa época aí que o PSX2 não tava pronto, porra, é corajoso. que eles quiserem. E por mais que É passar corajoso. por paredes e bugar o jogo dessa forma era algo que a maioria da comunidade tinha um consenso de que era desnecessário pra achar o último grande segredo, depois de um tempo as pessoas foram só aceitando que esse talvez era o jeito mais fácil de você se conseguir isso, mesmo que não seja legal, mesmo que eles não tenham descoberto o segredo de verdade. E o trabalho do Pickle e de todas essas pessoas que começaram esse processo inteiro foi justamente de setar a base de que realmente nunca teve nenhum tipo de segredo dentro desse jogo. Eles entregaram algo que, na minha opinião, era muito mais interessante que um último grande segredo escondido. Eles entregaram um senso e coisas pras pessoas. E esse senso sendo a importância de se preservar a história desse jogo. Quando o Nomad Colossus começou a procurar coisas fora do mapa desse jogo, os primeiros métodos que eles utilizavam pra tentar acessar áreas que não eram supostas ser acessadas era algo chamado de Agro-Launch. Esse método era uma combinação de botão que você executava assim que você estivesse em cima da agro, que fazia você pular do cavalo às vezes 2, 3 vezes mais longe do que você normalmente pularia, dando assim acesso a áreas que seria humanamente impossível de você conseguir chegar ali normalmente. Uma vez que o Ueda não gostava muito de parede invisível, ele provavelmente não colocou
muitas pra parar o jogador, só se extremamente necessário. Isso abriu espaço pra muita gente começar a brincar de encontrar coisas fora do mapa desse jogo. Foi assim que eles encontraram Nossa, tem um lugares que planador, pareciam mano. chegar Eu já tinha vi. fora do mapa, Planador mesmo que é do seja jogo ou é muito mod? Deve ser mod, uma pô. vez que as áreas fora do mapa mesmo não tinham colisão nenhuma, ele serviu pra instigar Meu no Deus. pessoal esse senso de explorar cada vez mais áreas que não são acessíveis. E foi com esse desejo crescente que eles começaram a de verdade hackear o jogo. E eles descobriram coisa pra caralho com isso. Uma coisa que eu sempre respeitei muito na comunidade de Shadow of the Colossus era o carinho que todo mundo dessa comunidade tinha com entender exatamente o que esse jogo era pra ser no passado e entender o que não foi colocado dentro dele. Parecia muito que todo mundo que tava muito assíduo nesse tipo de busca tinha uma certa conexão com o jogo, numa forma onde eles queriam entender mais sobre ele e mais de coisas que nem sequer fazem parte do jogo, mas faziam parte até um certo ponto. Chegava a ser até meio bonito. Tem um design muito bom, Isso velho. se traduz muito bem pra quantidade de informação sobre o desenvolvimento desse jogo que é arquivada e preservada nas wikis desse jogo até hoje. Quando começaram a ser as buscas com o hack dentro do jogo, não demorou muito para as pessoas começarem a descobrir terrenos, planícies, montanhas, estruturas inteiras que não eram acessíveis de jeito nenhum e que provavelmente foram largadas ali naquela fase de encolhimento do jogo que ele teve. Essas planícies e montanhas muitas Pelo vezes visto não encolheu muito, né? poderiam ter sido exploráveis, só que foram arrancadas e tudo que a gente tem de informação sobre elas hoje em dia são essa espécie de esqueleto do que poderia ser. Há 3 estruturas, arenas de bosses, formações de terra que era praticamente a casa de cada um dos colossos que tinham sido deletados dentro do jogo. Sem contar a maior descoberta que eles fizeram desde que eles começaram a buscar sobre isso, que foi o chamado The Dam. O The Dam é uma área inteira detalhadíssima que foi encontrada e que parece algum tipo de represa que servia pra conectar partes do mapa. É até assustador de ver a quantidade de detalhe que você tá vendo desse negócio flutuando pra ali, e isso tá numa área fora do mapa, sem acesso a ninguém. Muito se especula sobre esse The Dam ser a própria casa de algum colosso, mas nada confirmado sobre isso também. O The Dam foi encontrado em 2009 pelo Pickle, tava caçando por esses locais áreas de cutscenes pra ele conseguir explorar, e quando ele encontrou, ele até ficou meio decepcionado, porque não era o que ele tava procurando, mas mal sabia ele que o que ele tinha encontrado é simplesmente a construção mais detalhada e preservada da era de desenvolvimento do Shadow of the Colossus. Nada que encontraram desde então foi tão detalhado e bem feito quanto o The Dam que Pickle encontrou em 2009. E é incrível de você ver essa quantidade de informação e detalhe que tem sobre esses assuntos. Esse bagulho justamente outra parte muito fica importante pesando que no o jogo, de mano. Colossus fez foi E o Shadow of the Colossus na época era um jogo que não rodava tão liso não no PS2, mano. Pô, por que os caras não tiraram isso do jogo? Tipo, não pegaram o arquivo e removeram do mapa, velho? Qual é que era a ciência por trás pra impedir isso, tá ligado? Pô, mano, uma parada dessa, uma construção grande dessa, cheia de detalhe. Pô, mano, isso definitivamente pesava no jogo. justamente detalhar partes do Sei desenvolvimento lá. dessa coisa. Eu só sei que em 2009 Acho tal meio Pico estranho, encontrou esse não- tipo de coisa por causa não- que o Shadow não of the tirarem Colossus fazia isso, parte não desde aquela tentarem. época, que ele anotou e arquivou todas as descobertas que tinham. Muitas dessas construções do Shadow of the Colossus ainda são alcançáveis hoje em dia. Tudo que você precisa é de uma versão de debug desse jogo e um mapa de onde tá esses lugares que você consegue você mesmo olhar por si só e ver tudo isso lá. Inclusive eu tenho que agradecer todas essas pessoas aqui, desde esse maninho no Twitter que me apontou um link pra onde eu podia baixar essa versão, até esses dois brasileiros que traduziram a versão de debug em vídeos e eu só consegui usar e entender os controles por causa deles. Inclusive uma dessas pessoas é o Cholo Ventura, um cara que vem fazendo conteúdo sobre Shadow of the Colossus há tanto tempo quanto o próprio Nomad Colossus e que é brasileiro e que tem até uns achados bem legais no nome dele. Ele tem um vídeo de 19 minutos no outro canal dele onde ele explica bastante sobre conteúdos excluídos no jogo e tem muita coisa lá que eu não vi sendo mencionado em nenhum outro lugar. Esse cara tem bastante conhecimento sobre esse tipo de coisa. Maneiro. Aparentemente, pelo maneiro. jeito que ele fala, ele até parecia participar da época até dos fóruns da PlayStation. É muito louco de você ver o quanto que esse tipo de coisa descartada e encontrada dentro desse jogo em específico dá um ar de o que ele poderia ser. Em pensar que tudo isso foi removido tão perto do lançamento dele, dá um certo nó na garganta de... Porra, por que isso aqui não tá dentro do jogo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, Porra. não estando dentro do jogo, Porque é um PS2? torna uma coisa completamente interessante e mesmo que não fez Amigo, parte do jogo, porra. faz parte da história desse jogo isso. E o negócio que mais me impressionava é que depois de tudo isso, essa parte da comunidade de Shadow of the Colossus se tornou simplesmente um grupo de preservação de conteúdo que nunca foi pro ar sobre esse jogo. O jogo já teve que pegar tanto na textura do jogo, tá ligado? 2009 criando conteúdo sobre Shadow of the Imagina Colossus, se tivesse jogos mais área nessa merda. específico, e até hoje Nossa são capazes senhora. desde encontrar anomalias dentro desse jogo, quanto encontrar versões desse jogo novas que tiveram coisas que não tem em outras e adicionar mais informação cada vez mais. É por causa dele e de mais pessoas como ele que a gente tem noção de que antes de Shadow of the Colossus virar Shadow of the Colossus, tinha um projeto chamado Next Ico, ou Nico, que foi até promovido com acesso a esse vídeo. Hoje em dia a gente tem uma noção de uma versão muito mais arcaica do que era pra ser o Shadow of the Colossus. E não só isso, como até em 2018, uma versão exclusiva de Shadow of the Colossus, criada por um usuário chamado Wheezy, colocou de novo o The Dam dentro do jogo com colisão e explorável pra você olhar
você mesmo e ter uma visão a pé, ao invés de ter que ficar voando e tomando cuidado pra não fazer ele desaparecer do mapa. E ainda... Maneiro, isso aí é tudo maneiro pra isso, caralho. Projetos como, por exemplo, Beyond the Forbidden Lands, que é um jogo que visa recriar o Shadow of the Colossus inteiro com todos os 24 colossos que foram removidos. Porque diferente desses 48 originais, que eram só nomes e que eram só ideias de colossos que poderiam ser, os outros 9 que foram removidos tinham desde modelos até a arte, tudo relacionado a ele e como eles funcionavam. Então dá pra recriar Mano, eu não esses sei colossos. porque E é os justamente caras, isso que esses pô, caras aí os fãs que faz, aí a galera, os estúdios não fazem uma parada dessa, você manda pra caralho vender pra cacete, velho. É bem lento, afinal, são só algumas pessoas trabalhando nele, mas é de coração, e é isso que importa. Sabe, existe um nível que uma comunidade dentro de um jogo consegue ser tão obcecada por ele, e eu acho que essa extrapolou todos os níveis possíveis. E eu entendo, como uma pessoa que tá passando pelo menos as últimas 60 horas pesquisando tudo sobre esse jogo e montando tudo isso num vídeo pra te mostrar sobre isso, eu realmente entendo. Esse jogo consegue te cativar de uma forma onde você, depois de escutar todas as histórias de pessoas indo atrás de descobrir esse tipo de coisa, te dá vontade de você mesmo abrir o jogo e você ir descobrir esse tipo de coisa. É difícil de não se cativar e querer ir atrás de Felizmente fazer. não me Cara, cativou tanto pra 2021 fazer isso não, uma mas nova desse obrigado, jogo. eu adorei o 2021, vídeo. 16 anos depois que o jogo saiu. Não acabou o vídeo, mas eu Tinha o potencial gostei ser de muito interessante, descobrir. Mas ela tinha diversos problemas. O jogo crashava toda vez que você saía dos primeiros quadrantes. Então eles pediram ajuda pelo mesmo cara que fez a recriação de 2018 do DD pra tentar mexer no jogo e adicionar algumas modificações pra eles conseguirem mexer nessa ISO. E eles conseguiram, a partir disso, adicionar menu de debug e explorar tudo que tinha pra se explorar dentro desse jogo. E a gente encontrou partes desse jogo que, na versão de debug, pelo menos só estavam numa fase muito mais esquelética e já na parte de remoção, muito mais detalhadas e muito mais bem feitas. Encontraram uma suposta árvore gigante que era pra ter em Shadow of the Colossus. Encontraram colossos que tinham armas que não eram pra ter antigamente. Encontraram a primeira demo jogável que você tinha as 24 estátuas dentro do jogo. Uma coisa tão Que bizarra, maneiro! você vê tanta gente unida em prol de uma única tarefa que tentar descobrir só um pouquinho a mais, só mais um segredinho, só mais uma informação que foi largada pra trás por algum desenvolvedor de um jogo que tem 18 anos e até hoje eles conseguem. E isso ser formado de uma forma tão natural é um bagulho que você nunca vê acontecendo. É muito especial. É algo incrível. Não sei dizer, sei lá. Sabe, quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu tava com uma dúvida na minha cabeça. Eu acho esse jogo uma coisa única que nunca vai ser feita na humanidade. Eu não sabia exatamente como que eu pego isso do meu coração e entrego pra você. Mas a realidade pra mim, pelo menos, é que eu acho que o que faz Shadow of the Colossus ser algo tão especial é um combo de tudo que eu já te expliquei aqui. Você pode olhar esse vídeo e falar que isso não tem nada a ver, ou que não é bem assim também, e tá tudo bem. Pra mim é especial. Pô, mano, qual é o Rian? Meu querido Rian, o que tem aí? Você tá lendo minha mente? Você tá aí respondendo tudo que eu falo? Que porra é essa? Meu irmão, caralho, cara. Eu não posso falar uma coisa que tu vem e me responde aí. Porra. É foda, mano, é foda. O cara é brabo. O cara lê minha mente. Pra fora simplesmente porque ele é um jogo bom. Ele é mais do que um jogo bom. Eu acho que existe uma real lição que dá pra se aprender sobre Shadow of the Colossus, mas não só ele, como a Team Ico como um todo, e como eles conseguem criar momentos especiais com tão pouco, que é o que faz ele ser especial e diferente no meio de todo esse resto. A grande verdade é que jogos como Shadow of the Colossus ou os próprios jogos da Team Ico são obras de arte. Eles não são entretenimento. É por isso que muitos deles são difíceis de você querer jogar. Eu não digo difícil de chato ou irritante. É mais fora do comum, mais difíceis de cair na boca do povo. Porque esses jogos que todo mundo fala e que todo mundo sempre comenta sobre são jogos que são engenhados pra atrair a máxima quantidade de público. Eles têm 150 mecânicas diferentes porque alguma dessas mecânicas você vai gostar. Agora, Vou esperar acabar. Propositalmente pra mostrar o que ele quer ser. Mas é justamente porque ele é o que ele quer ser que faz ele ser tão especial assim. E a comunidade desse jogo é justamente um reflexo de quão à frente do tempo os próprios jogos deles são. Quando eu digo a frase nunca mais vai existir um jogo como Shadow of the Colossus, eu digo isso mais na frase de que nunca mais na história do mundo vai existir um jogo que tanto esse tipo de coisa foi atrelado tão naturalmente a ele. Porque esse jogo calhou de ter muito conteúdo largado pra trás, que calhou de se tornar muito interessante ir atrás, só que não é tão interessante de ir atrás em outros jogos do que é e nesse. Só é interessante nesse jogo porque foi se criado um ambiente pra isso. Não tem como não dar o mérito disso pra própria Team Ico, porque se o Vander não desistiu da missão dele, muito menos a comunidade desse jogo desistiu do próprio jogo. E dá pra tu ver muito bem onde essas duas partes se chocam de uma forma muito incrível. Shadow of the Colossus é uma anomalia genial que muitas pessoas entenderam que faz parte, que é interessante de se procurar sobre. Eu fico muito triste de chegar no fim dessa review e ter muito mais coisas que eu queria falar sobre e que eu não falei, só que ao mesmo tempo, pra que eu vou falar sobre tudo que eu posso falar e fazer
fazer esse vídeo possivelmente ficar maçante se eu posso falar só o necessário pra que você mesmo crie a sua interesse atrás disso. Hoje em dia, seja pelo remake de Shadow of the Colossus que tá aí, que não colocou todos os Colossos deletados e que nem precisava, na verdade, que o Ueda não quis colocar quando teve essa oportunidade, ou seja pela versão do PS2 que é muito jogável, eu só não vou te explicar como. Os 3 jogos da Team Ico são um marco não pra indústria de jogos, porque vamos ser sinceros, ela não merece eles, e sim um marco pra arte como um todo. Porque você tem uma definição de como um jogo pode ser arte, o nome dessa definição é Team Ico. Porque por mais que o Ueda tenha um jogo novo pra anunciar esse ano, cada peça que ele cria é única, e eu posso ter certeza quando eu venho aqui e falo pra você que nunca mais vai existir um jogo como Shadow of the Colossus. Muito obrigado. Assim, de fato. Acho que não tem como negar que os jogos da Team Ico, do Ueda, né, Shadow of the Colossus, The Last Guardian e o próprio Ico sejam de fato jogos muito artísticos. Mas, pô, tem jogo que tem uma pegada artística, tem jogo que é uma experiência artística, uma obra de arte. Oh meu Deus, o gatinho. Gatinho. Que bonitinho. Cara. Tem jogos que... vai tomar no cu. A gente nunca sabe se vai fazer frio. Mas sempre sabe que vai ter uma... Tem jogos que são jogos artísticos, obras artísticas, que tem uma experiência gigantesca por trás. E ainda assim, tipo, são jogos com mecânicas, com essa parada toda. Sei lá. Mas eu entendi o ponto dele. Tô sendo chato aqui. Tô sendo só chato aqui. Mas eu entendi o ponto dele. Tô sendo chato. Mas eu entendo o ponto de vista dele. Eu entendo. Faz sentido.